Bem, eu recebo com muita alegria aqui o jovem Alain Marcel de Barros. Ele é jovem escritor. Eu tive a alegria de conhecê-lo, embora tenha conhecido menino, mas não lembrava disso. E tive a alegria de conhecê-lo em função de uma grande amiga, Márcia, que me possibilitou esse encontro. E hoje eu me deparo aqui com a sua obra, com o seu primeiro filhinho. É o primeiro livro escrito pelo Alain Marcel de Barros. Tenho depressão, e agora? É o título do livro. E ele escreve que este é um livro de dor e de amor. Alain, bom dia, prazer enorme recebê-lo aqui. E como é que você sentiu a necessidade de escrever esse livro? Olá, bom dia, Antero, bom dia aos ouvintes aí todos que estão aí no rádio, no carro, indo pro trabalho. Primeiro de tudo, quero agradecer do fundo do coração de estar aqui na Rádio Capital 101.9, pelo carinho do Antero e pelo carinho de toda a equipe. Sou muito bem recebido aqui. Esse projeto começa há mais ou menos 5 anos. Quando eu sinto uma necessidade, já tem um tempo, de poder explorar essa história, de poder contribuir com a minha história, com a história do outro. Eu comecei a rascunhar esse projeto há 5 anos atrás. Alain, por que você não fez esse livro há 5 anos atrás? Eu não estava preparado para poder fazê-lo, né? Eu não tinha passado, talvez, por todas as provações que eu precisava passar. E, de fato, depois desses 5 anos para cá, foram os anos mais difíceis para mim, em relação à depressão, ansiedade, né? Bullying, suicídio, que são os assuntos que eu falo no livro, e falo também de superação e auto-amor, que é onde eu mais foco. Esse ano começou e eu recebi uma reportagem de um amigo meu falando que a Organização Mundial da Saúde, ela dedicou o ano de 2017 à depressão e ao suicídio. Então já somos 350 milhões de pessoas no mundo, né, Antero? 800 mil pessoas cometem suicídio todo ano. Então são a cada 40 segundos uma pessoa morre, uma pessoa se morre, digamos assim, se mata. Então isso me chamou muita atenção e eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que abrir meu coração. Você fala aí de bullying e de suicídio. Todos os assuntos são assuntos bem difíceis, né? Difícil. O que levou você né? a se dedicar, você super jovem, a se dedicar a produzir um livro desse? O que te motivou a escrever o livro? Qual foi a história que te fez compartilhar situações bastante dolorosas? Eu fico muito feliz de responder esse tipo de pergunta. Na realidade, o que me motivou é ajudar o próximo. É isso que me motivou. No livro eu tenho alguns diálogos comigo mesmo e com o leitor, e eu falo, tem horas que é muito difícil escrever esse livro, não é fácil. E aí eu falo, não, Alain, vamos lá que as pessoas precisam de você. E é bastante emocionante porque tocar então nos assuntos tão difíceis. Você viveu essas situações? Todas as histórias. Esse livro é integralmente meu. Quando eu decidi escrever esse livro, eu tive 2 princípios muito próprios meus e muito que eu sigo à risca. Um é falar sempre a verdade, nada além da verdade, mesmo que isso seja doloroso tanto para mim quanto para quem vai ler. E 2, não falar sobre remédios, né? Porque eu falo com muito carinho do psicólogo e do psiquiatra, eles são muito importantes na minha vida. Então eu não falo sobre remédio. Eu tomo remédio antidepressivo, mas eu não falo quais, né? Então, assim, muito verdadeiras histórias. E botando a sua pergunta, foi realmente bastante difícil. Mas eu acho que esse projeto, Tenho Depressão e Agora, é um projeto de cura também para mim. Enquanto eu estou falando sobre isso, o projeto chama Tenho Depressão, #fale, porque o falar para mim é o início de qualquer cura. É quando você escolhe alguém para falar. É quando você passa a ter consciência da doença, assume essa doença e falando você controla. É isso? Isso, e consegue falar. Quando eu peço para as pessoas, os ouvintes aí carinhosamente que estão me escutando, que tem pessoas com depressão, ou que tem depressão, ou que acham que tem, ou até que não sabem que tem, né? Ou até que ainda não sabem que tem, o falar é muito importante, é o começo da cura.
é quando você escolhe alguém de confiança. Eu, geralmente, quando eu rodo os lugares dando meu testemunho, eu peço para as pessoas escolherem alguém de confiança para poder falar sobre tudo, falar assim, sem julgamento, falar sem medo, porque somos muito julgados, né? Somos muito, sofremos bastante preconceito, sofremos, nós que eu falo, os depressivos, né? Somos sensíveis ao olhar do mundo e para com o mundo, então isso nos machuca bastante, mas eu retrato também de muita superação, né? De auto-amor, eu retrato de assuntos bem bonitos também. Você fala aqui de bullying. Você já sofreu algum bullying? Muito, Antero. Nossa, por quê? Muito, Antero. Então, tem um capítulo 6 do livro, que infelizmente os ouvintes não estão vendo o livro, mas eu vou fazer questão de mostrar para cada um de vocês. O capítulo 6 fala sobre bullying e auto-bullying. Você pode mostrar o livro aqui, vamos mostrar, porque posso mostrar, verdade, posso mostrar aqui. Tá no Facebook. Tô no Facebook. No Face, Pessoal, baixem o aplicativo, viu? Entrem no site. Eu vou fazer questão, vou ficar muito feliz de vocês me verem aqui. Bom, tá no Facebook do Blog do Antero. Blog do Antero, Facebook, tô com o livro aqui na mão. Bom, bullying e auto-bullying. Eu falo muito sobre bullying. Então, assim, são aqueles bullying convencionais da escola, Antero, que as pessoas... eu tenho uma história muito curiosa, que é muito triste na realidade, mas que eu conto de uma forma muito leve quando eu dou meu testemunho. Inclusive, eu até represento ela onde eu estou apresentando. Na realidade, tinha uma pessoa, era uma mulher que cometia bastante bullying comigo. Eu era muito pequeno e essa menina era bem mais velha que eu. E toda vez que eu descia no recreio, ela cometia bullying. De algum jeito. Porque você é branquinho. Porque você é menininha. Porque você tem cabelo liso. Enfim, os bullying mais, né? Bullying possível, né? E eu tomei uma decisão. Eu parei de descer no recreio. Eu não descia mais no recreio. E as pessoas... E eu ficava sozinho na sala e não tinha com quem contar, não contava pra ninguém e isso me deixava muito sofrido. As pessoas, quando leem o livro, quando eu falo no testemunho, elas acham que eu vou falar assim: não, eu não liguei mais pra isso. Mas não, pessoal, eu simplesmente não desci mais no recreio. Isso me machucava bastante, até que um dia eu descobri que quando eu não descia, ela fazia bullying com outra pessoa também. Ou seja, o problema não era eu. Então a chamada do meu capítulo nem sempre o bullying era pra mim. E eu aprendi que se não fosse comigo, ia ser com outra pessoa. Eu aprendi que o problema não era comigo, era com ela. Só que demorou um pouco para aprender isso. E eu conto dessa forma no livro. E eu falo sobre bullying e auto-bullying. Eu tô num momento que eu converso muito com adolescentes e jovens de escola pública, principalmente. Muito rapidamente, o que é o bullying, o que é o auto-bullying? O bullying é um código emitido pelo bullyingador, que é a pessoa que comete o bullying. O auto-bullying é quando você escuta aquele código de bullying e você acredita no código de bullying. Ou seja, você, quando acredita no bullying que você recebeu, assim como eu acreditei durante muitos anos, você vira auto-bullying. Eu olhava pro meu espelho e eu acreditava em tudo que me falavam, só que eu falava de forma muito pior e mais dolorosa. A gente é muito cruel com nós mesmos, né? E aí virou auto-bullying. Hoje em dia eu falo que não tem nenhum ser humano na face da terra que pode cometer bullying comigo, porque o bullying não prega mais. Alan, por que o bullying não prega mais? Porque hoje em dia eu me autoconheço. Hoje em dia eu sei dos meus defeitos, sei das minhas qualidades, inclusive dos que podem virar bullying. E hoje em dia eu brinco com isso. Por isso que eu falo de uma forma bem humorada no testemunho. Tem uma pergunta aqui e eu já vou fazer essa pergunta para você. Façam pergunta, pessoal. Pode mandar a pergunta aqui no 98107. Vai, como que abre aqui? Tá sem abrir aqui? Tá dando. Não, aí é a próxima.
Ah, tá. É o Jesuíno de Várzea Grande. Antero, em qual livraria acha esse livro para comprar? Pois tem uma amiga que está com depressão. Vou dar de presente para ela. Jesuíno de Várzea Grande. Ô, Jesuíno, obrigado pelo carinho, viu? Que bom que você está me ouvindo aí. Por enquanto, esse livro está sendo vendido no site tenhodepressão.com.br, ou seja, www.tenhodepressão.com.br é o nome do livro, e lá tem uma lojinha virtual. Ficarei muito feliz se você comprar e eu puder fazer uma dedicatória para você. Eu tenho esse carinho, Antero, de fazer a dedicatória para todo mundo que compra. E eu farei. E se tiver algum problema, entre nas minhas redes sociais, tenhodepressão.com.br Instagram, tenhodepressãoeagora.com.br site, tenho depressão e agora Facebook e Instagram. Podem me achar. Se tiverem algum problema em comprar o livro, falem comigo direto. Tá. Opa, Alan, você tratou de bullying. Bullying afeta muito desde a criança na escola pequena até adolescente, enfim, é um enfrentamento difícil e que muitas vezes não só produz esse isolamento que você se submeteu, e que pode ter sido uma das causas desse processo de depressão, né? Porque assim, depressão não é só por causa do bullying. O estresse leva à depressão. Exatamente. O excesso de trabalho, a falta, e tem uma série de possibilidades aí para você, mas tem situações que vão ao extremo, né? Que é o caso, por exemplo, do suicídio. Você chegou a vivenciar uma situação como essa na sua vida? Como é que foi isso? Olha, como eu decidi abrir minha vida, eu falo sobre esses temas, tento falar de uma forma muito leve. O suicídio sempre teve presente na minha vida, o pensamento suicida e o comportamento suicida. O capítulo 4 do livro chama Suicídio Não é uma Solução. Quando eu achava que eu tinha 3 soluções na vida, uma era levantar da cama e fingir que não estava acontecendo nada e tentar trabalhar e tentar estudar e tentar seguir minha vida, que é muito difícil isso. 2, que é me mandar para os Estados Unidos. Eu já tinha morado lá, então minha vontade era me mandar para os Estados Unidos, mas não era simplesmente morar lá, era simplesmente desligar o telefone, era simplesmente mudar de nome, era simplesmente não voltar mais para cá, pro Brasil. E eu falo que eu cometi o suicídio social, que era esse suicídio de me isolar mesmo. E o terceiro, que era realmente cometer o suicídio. Aconteceu um caso muito triste na minha família. Um primo que eu amo muito acabou cometendo isso contra a própria vida, e eu fui estudar a fundo o suicídio. Eu sou um cara que já viu todos os vídeos do YouTube de suicídio. Eu estudo muito o comportamento suicida. Porém, a minha grande curiosidade era entender a mente de um suicida. Mal eu sabia que eu era um, e eu já estava entendendo a minha mente. Nunca tentei cortes, nada, mas eu já escrevi carta e eu quis cometer o suicídio social. E quando eu fui estudar, depois desse primo, que eu amo muito, quando eu fui estudar sobre suicídio nas religiões, eu descobri que suicídio não era mais uma opção. Então, por não ser mais uma solução. E eu fiquei muito triste mesmo, porque eu perdi uma opção, né? A princípio eu tinha 3 opções, que eram trabalhar normalmente, que era ir para os Estados Unidos ou para outro lugar do mundo isolado e me matar. E quando eu me vi sem solução, sem essa opção, eu fiquei muito mal. E depois eu fui negociando aí comigo mesmo e vi que não é uma solução mesmo. Eu falo sobre isso muito abertamente no livro. Como que a pessoa se descobre com depressão? Quer dizer, quem está nos ouvindo, às vezes está nos ouvindo e fala assim, mas eu não tenho isso. Quais são os sintomas? Porque é uma doença bastante silenciosa, né? Muito silenciosa. É uma doença, além de silenciosa, é uma doença de dificílima compreensão. Vocês ouvintes que estão aí, eu não sei exatamente o que vocês sentem, ou o que alguém perto de vocês sentem. Eu posso contar da minha história para vocês. Eu fui diagnosticado com 15. Eu tenho 35, eu convivi 20 anos com a depressão. Eu falo convivi, eu não vivi em depressão 20 anos, eu tive várias crises. Eu tive momentos de altos e baixos. Eu fracassei 2 empresas, eu casei, tenho 2 filhas maravilhosas que estão me ouvindo, Maria Clara e Maria Júlia. São pequenas, então assim, mas eu fui diagnosticado com 15 anos. Alan,
você tem depressão desde os 15 anos? Talvez antes disso. Eu imagino que eu já era uma criança depressiva, só que eu não falo isso, porque eu não tenho como mensurar desde quando eu tinha. Meus pais estavam se separando, hoje em dia eles são separados, cada um tem uma vida maravilhosa, meus pais estavam se separando e fomos numa psicóloga familiar. Como protocolo da psicóloga, é normal você ser atendido individualmente. Ao ser atendido individualmente, a psicóloga apertou a luz amarela e falou: Alain, a gente tem que se ver mais. E eu falei: mas o que está acontecendo? Aí logo depois ela falou: Alain, você tem um diagnóstico de depressão. Eu costumo falar no testemunho que eu sumi dela, eu nunca mais apareci, fui aparecer 2 anos só em outra terapeuta, outra psicóloga, porque sim, eu tinha comportamentos diferentes do que os que eu via nas outras pessoas, né? Era uma tristeza muito profunda, era uma vontade de não viver, era um mundo cinza. Nós depressivos temos muito isso do mundo cinza, que a gente enxerga o mundo cinza, uma extrema sensibilidade ao outro e ao que acontece no mundo. É muito difícil conviver com a depressão, muito mesmo, porque somos extremamente sensíveis e tudo que acontece ao nosso redor nos afeta. Eu sempre briguei comigo mesmo achando que eu tinha tristeza e não depressão. Se vocês forem aí no Google, na internet, vocês vão ver que tem vários quadrinhos que falam muito dessas diferenças da tristeza e depressão. Só que vocês vão ver, ouvintes, que são muito parecidos os sintomas. Então é importantíssimo o diagnóstico através de um profissional. Eu costumo falar, toda vez que eu começo qualquer aparição minha, seja jornal, TV, rádio, testemunho, que eu não sou psicólogo nem psiquiatra. Eu sou um testemunho vivo de quem conviveu 20 anos com a depressão. Eu só dei voz a várias vozes abafadas. Por que eu falo isso? Porque eu tenho um carinho enorme por esses 2 profissionais, psicólogo e psiquiatra. Sem eles, talvez eu não estivesse vivo. Então, assim, não se deve autodiagnosticar uma depressão. Eu jamais falo para qualquer pessoa: você tem ou você não tem. E depressão é uma coisa que tem cura ou tem controle? Eu adoro responder essa pergunta. Obrigado por essa pergunta. Eu, Alain, tem uma frase no livro que eu falo assim, essa frase me emociona ainda muito. Deixa eu tentar ver se eu vou conseguir falar ela. Tamanha é a minha emoção. Se eu me sentir curado, talvez eu nunca me cure. Mas se eu me sentir em processo de cura ou superação, talvez eu me cure um dia. Eu aprendi que toda vez que eu achei que eu estava curado, a depressão, ela voltava, só que ela voltava maior e muito mais forte. Eu prefiro achar como os alcoólatras. Eu frequentei aos 13 anos isso, por conta de um problema familiar. Eu frequentei o OAA. Lá eles têm um lema que não dê o primeiro gole. Esse gole pode virar garrafas e garrafas. Eu traduzi isso para depressão. O lema da depressão, na minha opinião, não deixe com que os pensamentos ruins comandem a sua mente. É sempre orar e vigiar, sempre. Então, assim, não me sinto curado. Talvez um dia a cura venha, mas eu preciso sempre orar e vigiar. Eu preciso sempre estar vigiando. Toda vez que eu achava que eu estava curado, eu parava de fazer várias coisas que me deixavam bem. Eu parava de ir na terapia. 2, eu parava de tomar remédio. 3, eu parava de fazer exercício. 4, eu parava de dormir bem. Então, assim, vocês ouvintes aí, quando vocês fazem regime, quando vocês fazem dieta, quando vocês emagreceram, dá uma semana vocês engordam um pouco, da segunda semana já engordaram tudo, não foi? Por quê? Porque vocês se confortam, vocês se conformam. Outra coisa, e relaxam. Isso é normal do ser humano. Eu, com depressão, a mesma coisa. Quanto mais eu relaxava, mais a depressão vinha forte. Tem uma pergunta aqui. Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes. Pergunto: a depressão é mal do século e caracterizado doença da alma. Quais ferramentas o escritor apresenta no livro para o tratamento da alma do depressivo? Abraços, Antero, parabéns pela entrevista, pelo programa, até breve, Ferreira. Muito obrigado, Ferreira, pela entrevista. Eu queria acrescentar aí que ele usa um preceito religioso de orar e vigiar. Exatamente. E eu queria saber se isso tem um fundamento. Você buscou na religião ou em alguma religião um apoio para você sair desse processo de depressão, ou controlar, ou se manter? Com
íntegro. Com certeza, a espiritualidade, a religiosidade é importantíssima. Ferreira, muito obrigado pela sua pergunta, estou muito feliz de você estar me escutando. No último conteúdo do livro são 11 atitudes para vencer a depressão, 11 atitudes minhas que eu tomei. Eu sou um andarilho do mundo aí. Eu só queria falar um pouquinho sobre a compreensão e a dificuldade de compreensão dessa doença. Meus pais, que são maravilhosos, caridosos, enfim, amorosos pra caramba, cada um na sua própria vida, eles só descobriram a intensidade da minha doença há 1 ano atrás. Eu faço terapia há 18 anos. Alan, como é que eles não sabiam antes? Não é que eles não sabiam, a dificuldade de compreensão é muito grande para esse tipo de doença. Então, eu voltando à pergunta do Ferreira, eu no livro eu coloco 11 atitudes para vencer a depressão. Uma delas, falar. Eu sempre peço, ouvinte, para você que tem ou você conhece alguém que tenha, que essa pessoa fale com quem confia, uma pessoa que não vai julgar. O principal olhar que temos é sempre do julgamento, sempre. Eu escutei tudo que você imaginar, que depressão é doença de rico, eu não posso ter esse luxo. Aliás, isso é um chavão, né? Não, sempre. Esse chavão. Depressão é coisa de rico. Você quer ver outro chavão? Vai trabalhar que passa. Um lote. Pra mulher vai lavar a louça. Então, assim, uma das atitudes é falar. Outra atitude é espiritualidade. Fortaleça a espiritualidade. Respondendo a sua pergunta, é importantíssima. Um dos meus trabalhos dentro desse projeto é levar Deus de uma forma muito leve, principalmente para os adolescentes. Só que eu não é um Deus de religião, exatamente. É um Deus do amor. Eu falo no livro que é tão incrível como Deus é retratado com tantos nomes, com tantas roupas, de várias formas, e Deus está dentro de cada um de nós. Então, eu falo desse Deus mais leve, Deus que não é punitivo. Espiritualidade é importantíssima. Alan, onde que você encontra a espiritualidade? Na natureza, é onde eu me conecto mais com a espiritualidade mesmo. Já frequentei diversas religiões, e em todas as religiões, gente, eu sempre encontrei 4 coisas muito, muito fortes. Primeiro, amor. Segundo, caridade. Terceiro, Deus. Quarto, fé. Então não importa a religião que vocês, ouvintes, escolham, o que importa é que vocês vão em busca disso. Isso é muito importante, muito importante. Bacana essa posição, porque é isso mesmo, né? A espiritualidade ajuda muito na gente, né? Muito. E essa coisa da religião não importa mesmo. Não importa. Né? Se é católico, evangélico, umbandista, seja lá o que for, né? É importante você se sentir bem, né? Exatamente. Você se identificar, enfim. Você falou uma coisa aí interessante, que os seus pais perceberam quantos anos depois? Há 1 ano atrás só. Há 1 ano atrás, né? Então, muitos anos depois, né? Muitos anos depois. O que os pais devem fazer para perceber? Porque seria interessante se pudesse perceber, né? Que tipo de sintoma fica mais visível para as pessoas? Porque assim, a pessoa que está com depressão, ou ela tem muita informação e autoconhecimento. Você manda falar aqui. O que é? Os pais teriam necessidade de falar mais com os filhos, perguntar para os filhos por que você está triste, por que você está assim, o que você está sentindo, confia no seu pai, fala com o seu pai, o que precisa fazer para poder descobrir, porque essa coisa, infelizmente, tem levado muita gente ao suicídio. Tem, com certeza. Então, primeiro de tudo, tem um lema nos adolescentes que fala sorri na sala e chora no quarto. Estamos muito carentes e ao mesmo tempo muito frios. Eu estou falando agora dos jovens. Somos conectados, hiperconectados em todo quanto é lugar, e muito pouco conectado com a vida, com nosso pai e com as pessoas que estão do nosso lado. Ouvir primeiro, ouvir sem julgamento. É o primeiro ponto dos pais. Buscar conhecimento com da doença, que é realmente a doença do século. Realmente, hoje em dia é uma doença, o suicídio ultrapassou o HIV e o câncer em morte. Tivemos 800 mil mortes em 2015 de suicídio, ou seja, Cuiabá e Várzea Grande inteirinho que se matou pelo mundo. Isso é muito grave.
tem como a gente estudando mais. No projeto Tem Depressão e Agora, é isso que eu quero fazer. Na verdade, é isso que eu tento fazer, dar um pouco mais de compreensão, principalmente para os familiares, em relação à doença, porque a forma com que o depressivo pensa é muito singular. Então, é com dedicação dos pais, dos professores. Acredito que as pessoas não estão preparadas para entender a depressão, que é de dificílima compreensão. Agora, você imagina, eu fui diagnosticado com 15, há 20 anos atrás. Você imagina como que foi essa luta e quanto que várias pessoas sofrem. E outra coisa, pais, professores, tios, familiares, não podemos classificar a intensidade da dor das pessoas. Eu falo isso muito claro. Criança tem problema sim, por isso que existe depressão infantil. Adolescente tem problema, e muitos, por isso que existe depressão na adolescência. Tem um capítulo sobre isso. Adultos também, jovens também têm, adultos também, e idosos também. Então, assim, pessoas têm problemas, não importa na sua visão qual é o tamanho deles. Você falou aqui bastante já sobre essa questão da religião, do orar e vigiar, e qual que é a intensidade da ajuda que você recebeu de psicólogo e de psiquiatra? Antero, eu tenho um carinho enorme ao falar desses dois profissionais, tá? Lembrando que temos várias outras terapias e formas de você combater a depressão e vencer a depressão, muitas delas gratuitas, tá? Para você, ouvinte que está me ouvindo, não necessariamente precisam ser pagas. No meu caso foi terapia paga. Se não fosse o psicólogo e o psiquiatra, talvez eu não tivesse mais aqui. Meus pensamentos suicidas eram muito fortes. Eu precisei de um acompanhamento psicológico durante muito tempo, ainda preciso, e eu preciso de antidepressivo até hoje. Foi crucial. A participação deles na minha vida foi crucial. Outra coisa que eu gosto de falar muito, ouvintes, é extremamente normal e natural não se adaptar com o psicólogo. É natural isso. Existe uma resistência humana muito, muito comum. Eu tive 4 psicólogos na minha vida, mulheres e homens, e uma delas eu não me adaptei mesmo. É comum isso. Primeiro, dê uma chance ao psicólogo para ele poder mostrar o trabalho dele, entenda qual o benefício que ele pode trazer para sua vida. Luta contra as resistências. Se você não se der bem com o psicólogo, tudo bem, troca de psicólogo. E médico psiquiatra, a mesma coisa. Meu primeiro psiquiatra. E existe muito preconceito, né? Fala psiquiatra, mas eu não sou louco. Muito. Né? Você tá ficando louco? Por que você vai pra psiquiatra? É um negócio meio... Exatamente. O preconceito é muito forte sobre isso, né? Eu falo sobre isso no livro muito claro. Eu tinha um preconceito. De eu ir pro psicólogo, eu já tinha preconceito. Porque assim, eu costumo falar o seguinte... Pro psiquiatra mais ainda, né? Muito mais. Eu falo isso no livro abertamente. Muito mais, Antero. Por quê? Eu, na verdade, carregar a depressão é muito difícil. Agora, carregar a incompreensão e o preconceito da sociedade é muito pior. Então, assim, eu achava que eu era doido só de ter que ir na psicóloga. Muito, demais, né? É impressionante isso. Eu achava que eu era doido só de ir na psicóloga. Imagina quando eu precisei ir no psiquiatra. Aí é que eu achava que eu era pronto. Eu falei, cara, não faço parte daqui. O preconceito começou comigo. Eu comigo mesmo. Eu comigo com a doença, eu comigo com o psicólogo, com o psiquiatra. Hoje em dia, eu falo assim, se eu soubesse o benefício que um médico psiquiatra tem na vida de uma pessoa que está passando por esse momento, seja de depressão, seja de ansiedade, seja de depressão e ansiedade, que é o meu caso. Eu tenho transtorno depressivo ansioso, que é bem mais difícil de entender do que só uma depressão. Pessoas que têm bipolaridade, tudo. Então, assim, se as pessoas soubessem o benefício disso, se eu soubesse o benefício de um médico psiquiatra antes de ter ido, eu teria talvez sofrido muito menos. É um preconceito absurdo, mas esse preconceito não é descabido. Eu mesmo tive preconceito com isso. Por quê? Meu primeiro psiquiatra, ele me atendia em 3 minutos, eu tô falando 3 minutos, em pé, e ele servia só para receitar remédio. Literalmente. E aí sim, o preconceito vem daí. Por quê? Porque é uma pequena parcela, mas é muito pequena, gente. Pequena mesmo, parcela de toda uma classe que estuda durante 10, 12, 15 anos para te atender da melhor forma. Por conta de 0,001, queima toda uma classe. Então o médico psiquiatra
há muitos anos ele passou a ter esse estigma de que era primeiro. E sem contar que os doentes mentais são tratados em regra por psiquiatras, né? Isso é uma deficiência química que tem no cérebro, que por isso que tem remédio. Exatamente. Agora dá o remédio para antidepressivo. Duas coisas em uma pra gente encerrar. Você tem dado palestras em escolas, tem conversado com a juventude, com a adolescente, e que você sintetizasse o que você acha de mais importante nessas 11 atitudes para vencer a depressão. Maravilha, Antero. Bom dia de novo para todo mundo. A gente está encerrando daqui a pouco. Bom, tenho andado às escolas, tenho ficado muito preocupado. A epidemia sobre a automutilação, tentativa de suicídio é forte, mas vamos falar de coisa boa, né? Eu gostaria muito de falar sobre um assunto que a gente tocou mais ou menos, sobre o autoconhecimento. Uma das 11 atitudes que eu coloco no livro é: faça as pazes com o seu espelho. Pessoal, quando eu fui atrás de cursos de autoconhecimento, formas de me autoconhecer, eu entrei realmente num processo de cura e superação. O autoconhecimento é o melhor caminho para você melhorar. Hoje em dia eu sei das minhas qualidades e principalmente dos meus defeitos. Hoje em dia eu uso meus defeitos como forma de melhorar. Não só para mim, como para as pessoas também. Gosto muito também da terapia, de faça terapia, é uma das atitudes. Vá. Só que assim, pessoal, não é simplesmente fazer a terapia. Eu queria dar uma dica para quem tem uma pessoa com depressão. Por favor, não mande essa pessoa ir na terapia, não mande essa pessoa fazer nada. Se ela não levanta da cama, não é porque ela não quer, ela quer demais, ela não consegue. Então é muito frustrante para nós depressivos quando alguém fica mandando a gente: vai na terapia, levanta da cama, vai carpir um lote, vai, sabe? Todos esses jargão aí de preconceito eu já sofri. Então assim, quando eu falo faça terapia, primeiro, entenda o que a terapia faz na vida da pessoa. Fale isso pra pessoa que tá com depressão, com carinho, com amor. E quando precisar, vá ao psiquiatra. Agora, fortalecer a espiritualidade, ocupar a cabeça, é muito importante. Olha, uma vez uma psicóloga minha falou uma coisa que eu não acreditava, mas hoje em dia tá no meu livro e eu pratico isso. Ela falou o seguinte: Alan, exercício físico para depressivo é tão importante quanto insulina para diabético. Eu nunca pensei isso. Eu nunca vivenciei isso. Nunca fez relação com uma coisa. Nunca fiz, mas na prática, hoje em dia sim. Realmente, pessoal, o exercício físico é muito importante para nossa cabeça sã, mente sã, corpo são. E outra coisa que eu adoro falar é da caridade, né? Escrever esse livro, ainda que tenha sido muito doloroso, e ainda que tenha sido escrito com muito amor, é uma grande autocura para mim. Todo esse projeto, a cada dia que eu dou meu testemunho, a cada lugar que eu vou, que eu sou recebida com carinho, acho que é uma forma de curar também. Então, a caridade, quando é do coração, ela faz melhor para você do que pro próximo. Isso é verdade. Tá bom. Alan, muito obrigado pela entrevista. Tá? Eu tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso o seu livro, e continue fazendo isso. Você vai ajudar muita coisa. Lembrando porque que ela difícil. ajuda muito no CVV, né? CVV, eu gosto muito bastante. do CVV, pessoal. 141, CVV é meu parceiro. Aliás, eu sou parceiro deles, tenho o prazer e o carinho. Você é voluntário do CVV também? Eu não sou ainda, vou me formar em voluntário. Para ser voluntário, eles exigem bastante entrega, e é muito importante. Eles são muito cautelosos. Pessoal, 141, sempre que precisar, podem ligar. Alan, parabéns pelo livro. Muito obrigado. Obrigado por você existir. Eu acho que você faz uma coisa importante para a sociedade, né? Eu acho que é difícil uma família que não perdeu alguém por suicídio. Eu acho que é difícil realmente alguém que não se emocione com as suas histórias, tá? Muito obrigado pela entrevista.